Olá, meu nome é Tami Duarte e sejam bem-vindos ao meu canal. O vídeo de hoje é sobre problemas com funções trigonométricas. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar as notificações. Vamos lá. Eu vou resolver com vocês 5 problemas que envolvem funções trigonométricas. Bora! Primeiro, em um repositório de trabalhos de conclusão de cursos de pós-graduação, encontrou-se uma pesquisa sobre a altura das ondas que chegam à costa brasileira. Suponha que nessa investigação os estudantes tenham encontrado a fórmula que mais se aproxima desse fenômeno. Então vejam que aí é uma função cosseno. Com t maior que zero, onde t é o tempo em minutos, e h é a profundidade da água em metros no instante t. O instante em que, após o início das observações, ocorre o primeiro pico de maior altura é... Então, olha só, galera. Lembra do gráfico da função cosseno? Originalzinho, como se não tivesse nenhuma variação acontecendo. Ele é alguma coisa assim. Ok? Esse gráfico varia de -1 até 1. Essa é a imagem original, certo? A gente pode pensar nisso olhando para o ciclo trigonométrico também. O cosseno varia de -1 até 1. Então, quando o exercício falar de máximo ou mínimo, de maior altura, menor altura, já procurem pensar nesse lance do -1 e do 1, ok? Essa função vai assumir altura máxima quando o cosseno for 1 ou quando o cosseno for -1, que são os extremos, ok? Então, o que a gente faz? Pega a função, pega aqui a parte do cosseno e troca isso por 1 e depois por -1, para vocês verem em qual desses dois valores essa altura vai assumir valor máximo, ok? Vou trocar aqui primeiro o cosseno por 1. Então, vai ficar h de t igual a 15 menos 5 vezes 1. 5 vezes 1 é 5, 15 menos 5 dá 10. Então, olha só, quando o cosseno for 1, a altura vai ser 10 metros. Troca agora o cosseno por -1. h de t igual a 15 menos 5 vezes -1. Vai ficar 15 mais 5, 20. Olha só, a altura máxima, a maior altura, vai ser para quando o cosseno for -1 e não 1, tá? Então, toma cuidado com isso. Depende da função, tá? Não é necessariamente porque é 1 que a altura vai ser máxima no 1, tá? Pode ser que seja o contrário. Então, a gente precisa verificar com calma. Beleza. Eu vou ter a minha maior altura quando o meu cosseno for igual a -1. Então, o que eu vou fazer agora? Na verdade, eu quero descobrir o tempo, né? Então, eu vou pegar só essa parte aqui do cosseno da minha função, cosseno de π t sobre 6, e vou igualar a 1 para ver para qual valor de t esse cosseno é igual a -1, tá? Vou igualar a -1, ok? Então, vamos pensar lá no ciclo trigonométrico mesmo. O cosseno de que ângulo que é igual a -1? Como ele falou aqui que ele quer o primeiro pico de altura, a gente não precisa pensar nas outras voltas do ciclo trigonométrico. A gente pode pensar só na primeira volta, tá? Então, a gente sabe que o cosseno de π é igual a -1. Então, para que este cosseno seja igual a -1, este ângulo, que é πt sobre 6, tem que ser igual a π. E agora é só a gente isolar o t. Dá para cortar o π aqui? Aliás, vou cortar depois. Vou passar primeiro t, o 6, vai ficar 6π. Vou passar aqui o π dividindo, 6π sobre π, vai cancelar. T é igual a 6. Pronto, resolvido. 6 minutos. B. Beleza? Muito bem. Próximo. Um determinado fenômeno pode ser modelado através da função y igual a mais b seno de 6x mais d. Se a igual a 2, b igual a 1, c igual a π, d igual a π sobre 2, a imagem da função é... Então, olha só. Deixa eu primeiro escrever essa função trocando as letras pelos valores que
foram dados no exercício. Então, vai ficar y igual a 2 mais o b é 1, nem preciso pôr, seno de π vezes x mais π sobre 2. Essa é a nossa função. Quando a gente fala de imagem, já pensa aqui na imagem original da função seno. A função seno é assim, né? Quando ela não tem variação. A imagem dela vai de menos 1 até 1, ok? Então, a imagem da função original é o intervalo de menos 1 até 1. Aí, a gente vai pensar nas possíveis variações que ocorrem nas funções trigonométricas, né? Se você não viu o vídeo das variações, veja antes esse daqui, tá bom? Porque ele é muito necessário. Desses valores aqui, do 2, o π sobre 2, o único que interfere na imagem é este 2, porque ele é responsável pela translação vertical do meu gráfico. Ele é o único aí que interfere verticalmente na minha curva. O π e o π sobre 2 interferem horizontalmente, então eles não vão modificar a imagem, tá? O que eu vou fazer então? Eu já sei que quando a gente soma 2 aqui na função seno, a minha curva se desloca 2 unidades para cima. Então, cada um desses pontos aqui da minha imagem vai se deslocar 2 unidades para cima. A gente pode simplesmente somar 2 aqui mesmo. Vou ficar com menos 1 mais 2, 1 mais 2. A minha nova imagem vai ser o intervalo de 1 a 3. Pronto. Essa é a imagem dessa função, tá? D. Beleza? Muito bem. Próximo. O gráfico a seguir representa a função periódica definida por f de x igual a 2 seno de x, com x pertencente ao conjunto dos números reais. No intervalo de π sobre 2 a 5π sobre 2, A e B são pontos do gráfico, nos quais f de π sobre 2 igual a f de 5π sobre 2 são valores máximos dessa função. A área do retângulo ABCD é... Então, olha só, o que ele está dizendo para a gente? Ele está dizendo que nesse intervalo de π sobre 2 a 5π sobre 2, o ponto A e o ponto B são os valores máximos dessa função, certo? É o que a gente tá vendo mesmo, né? Eles são os pontos mais altos aí do meu gráfico nesse intervalo. E ele disse que o f de π sobre 2 é igual ao f de 5π sobre 2. Então, a imagem aqui desses dois pontos é a mesma, ok? Muito bem, como que a gente calcula a área do retângulo? Base vezes altura, certo? Então, bom, a base a gente já consegue achar de cara aqui. É só fazer 5π sobre 2 menos π sobre 2 para achar esse tamanho. Isso vai dar 4π sobre 2, simplificando, 2π. Então, já sei que a base aqui do meu retângulo é 2π. Para a gente achar a altura, a gente pode descobrir a imagem aqui da função para esses dois pontos, né? O π sobre 2 e o 5π sobre 2. Não precisa fazer os dois, porque a imagem vai ser a mesma. Então, eu vou usar o π sobre 2. Vou pegar aqui a minha função e vou trocar o x por π sobre 2. Vou ficar com 2 vezes seno de π sobre 2. O π sobre 2, lembra que é 90 graus. E o seno de 90 graus é 1. Então, vai ficar 2 vezes 1, 2, tá? Então, esse valorzinho aqui é 2, ou seja, a altura no meu retângulo é 2, tá? Como que a gente calcula a área do retângulo? Deixa eu desenhar ele aqui. Aqui é 2π, aqui é 2. A área do retângulo é base vezes altura, então 2π vezes 2, que vai dar 4π. Pronto. C. Beleza? Próximo. Na figura abaixo está representado um trecho do gráfico de uma função real, da forma y igual a m vezes seno de nx mais k, com n maior que zero. Os valores de m, n e k são, respectivamente... Muito bem, galera. Então, olha só. Aqui a gente tem uma função seno com 3 tipos de variações acontecendo, né? Deixa eu escrever essa função aqui.
m vezes seno de nx mais k. Certo? Vamos só dar uma relembradinha aqui, ó. O m é responsável pela mudança da amplitude. Lembra quando eu multiplico é amplitude, quando eu multiplico o seno. O n vai ser responsável pela mudança no período. E esse k, translação vertical, tô somando aqui no seno. Ele vai ser responsável por translação vertical, tá? Bom, beleza. De cara, a gente já pode encontrar aqui o valor do k. Olha só, pega esse pontinho aqui do meu gráfico. Aqui vale 1, certo? Ele é o valor da minha função para quando x é 0. Então, eu sei que f de 0 é igual a 1. O que a gente pode fazer? Substituir ele na nossa função. Então, eu vou trocar o x por 0 e vou trocar o y por 1. Eu vou ficar com 1 igual a m vezes seno de n vezes 0 mais k. N vezes 0 é 0, então vai ser m vezes seno de 0 mais k. Seno de 0 é 0, isso tudo aqui vai dar 0, portanto, k igual a 1. Já descobrimos o k, ok? Vocês já podiam ter percebido direto que o k era 1, porque o k, ele é responsável pela translação vertical. E o gráfico da função seno original, ele passa aqui pelo 0, 0. Então, tá vendo que ele foi deslocado uma unidade para cima? Se ele foi deslocado uma unidade para cima, o k é igual a 1, ok? Beleza. Próximo. A gente pode pensar aqui agora, ó, deixa eu ver. Pode ser no n, que é o período. O meu período aqui, fixa um ponto, ó, do meu gráfico. Esse aqui, pode ser esse aqui que eu já utilizei mesmo. Quando que ele vai passar a repetir o mesmo formato? Aqui, certo? Olha só, o meu período aqui é 6, estão vendo? O período da função é 6. Então, vamos pensar no período agora. Período igual a 6. Vocês lembram da fórmula para calcular o período? 2π dividido pelo módulo do númerozinho que multiplica o x, né? Que no nosso caso é o n. Então, vai ser esse aqui. Essa aqui é a fórmula. E a gente já sabe que o nosso período é 6. Então, é só a gente resolver essa fórmula para encontrar o nosso n. Módulo de n é n. Então, vai ficar 2π igual a 6 vezes n. Posso passar o 6 dividindo. N igual a 2π sobre 6. Simplifica. N é π sobre 3. Pronto, já tenho o meu n. Certo? E falta o m. O m, galera, ele não é o responsável pela amplitude. Então, vamos pensar nessa questão da amplitude. Quando a gente pensa em amplitude, a gente pode pensar na imagem da função. Lembra que a imagem original, se não tivesse variação, seria de -1 até 1, certo? O intervalo de -1 até 1. Quais são as duas coisas que interferem na minha imagem? A amplitude e a translação vertical, certo? A minha amplitude, ela está relacionada ao m, e a minha translação vertical está relacionada ao k. Então, eu poderia escrever assim, ó. A minha nova imagem vai ser -1 vezes o m mais k, ok? Vezes o m que interfere na amplitude, mais o k que interfere na translação vertical. E o 1 a mesma coisa, 1 vezes m mais k, certo? E a gente sabe qual é essa nova imagem. Olha lá no gráfico. A imagem vai do -2 até o 4, ó. É aqui que meu gráfico está limitado verticalmente. Então, eu sei que essa imagem aqui é o intervalo de -2 até 4. Ok? Pega aqui, um desses dois lados, tanto faz que vai dar na mesma, ó. Vou pegar aqui. Iguala a -2, né? Para que esse intervalo seja igual, o primeiro valor tem que ser igual ao primeiro, o segundo tem que ser igual ao segundo. Então, aqui eu vou ficar com -m mais k igual a -2. O k a gente já sabe, né, galera? A gente já sabe que é 1. Então, vai ficar -m mais 1 igual a -2, -m igual a -3, m igual a 3, tá? Deixa esses 3 guardados, mas calma que ainda tem uma ressalva aqui para fazer.
Se eu fizesse a mesma coisa com outro valor, ó, m mais k igual a 4, o k a gente sabe que é 1, também vai dar m igual a 3, tá? Só toma um cuidado aqui, galera. A gente achou o valor do m em módulo, tá? Só que a gente tem que parar para analisar se ele vai ser de fato positivo ou se ele vai ser negativo. E ele vai ser negativo nesse caso. Como é que eu sei que ele vai ser negativo? A minha função seno original, olha aqui em cima, ó. Ela começa crescente, não é? Ela sai aqui do zero para a direita do eixo x crescente. Ela começa crescente. A nossa aqui, do problema, tá começando decrescente. Estão vendo que ela tá começando aqui descendo? Isso significa que ocorreu uma reflexão em torno do eixo x, tá? Então, isso daqui indica pra gente que o m é menor que zero, ok? Porque originalmente a função é crescente, começa crescente, e aqui ela começou decrescente, tá? Então, na real, esse m não é 3, ele é menos 3, ok? Beleza? Deixa eu fazer um risquinho aqui para vocês tomarem cuidado. Muito bem, então vamos ver qual é a alternativa. M é menos 3, o período é π sobre 3 e o K é 1, então é o D. Certo? E vamos para o último. Seja a função real definida por f de x igual a 2 mais 2 seno de x no intervalo de x maior ou igual a 0 e menor ou igual a 2π. O ponto de mínimo de f de x nesse intervalo tem coordenadas. Olhe de novo falando aqui, ponto de mínimo, máximo. Quando a gente vê isso daqui na função trigonométrica, a gente já pensa lá nos extremos, né? A gente já pensa que o seno ou o cosseno tá limitado no intervalo de menos 1 a 1, ok? Faz o mesmo esqueminha que a gente fez no exercício 1. Troca o seno aqui primeiro por 1, tá? Claro que vocês podem fazer isso de cabeça, tá, gente? Mas tô colocando aqui pra ninguém se perder. Se eu trocar o seno por 1, eu vou ficar com 2 mais 2 vezes 1, tá? Tô trocando aqui na minha função. Então, f de x vai ser 4. Se eu trocar o seno por menos 1, aqui vai ficar 2 mais 2 vezes menos 1, f de x igual a 2 menos 2, 0. Ele quer o ponto de mínimo, então o ponto de mínimo vai ocorrer aqui, ó, quando o seno for menos 1, tá? Porque o 0 é menor que o 4, né? Então, ignora essa parte aqui, tá bom? Então, o meu seno é igual a menos 1 e o valor da minha função aqui é 0. Então, eu já sei que a segunda coordenada dessa coordenada, né, do ponto mínimo, vai ser o 0, tá? Então, ó, a gente já exclui aqui o B e o C. Bom, beleza. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou descobrir para qual valor de x esse meu seno é igual a menos 1. Então, eu vou pegar a minha função, f de x igual a 2 mais 2 seno de x, vou pegar essa partezinha aqui do seno e vou analisar. Seno de x é igual a menos 1 para qual valor de x? Pensa no ciclo trigonométrico. O seno é o eixo vertical, menos 1 tá aqui embaixo. É nesse intervalo de 0 a 2π, então eu não preciso pensar nas outras voltas da circunferência, preciso pensar só na primeira. Que ângulo que é esse que fica aqui embaixo? É o 270, é o 3π sobre 2. Então, para que o seno de x seja menos 1, o x tem que ser igual a 3π sobre 2. Ok? Então, quais serão as coordenadas? 3π sobre 2, porque o x vem primeiro, com 0. Ok? Ó, 3π sobre 2 daqui, tô rouca. E o 0 daqui, beleza? Então, é D. Muito bem, galera. Então, foram alguns exemplos para vocês verem algumas estratégias que a gente utiliza para resolver as funções trigonométricas. Eu espero que tenham entendido. Qualquer coisa eu tô por aqui, tá bom? Treinem os exercícios. Quanto mais vocês treinarem, quanto mais exercícios de funções trigonométricas vocês fizerem, mais vocês vão pegar o jeito, tá bom?
Galera, deixa seu like aí e até o próximo vídeo.